A nossa conversa política hoje é com o ex-ministro Reinhold Stefanes e fazia tempo que eu queria conversar com ele, porque um dia eu estava aqui em Londrina andando pelo Lago 2 e eu vi o cara andando para lá e para cá, eu fiquei olhando assim, falei, pô, eu conheço esse cara de algum lugar. E daí eu falei, puta, olha só, o Reinhold Stefanes está morando aqui em Londrina, né? E agora surgiu a oportunidade de bater um papo com ele, e um papo gostoso, e eu queria saber o seguinte, primeiramente, uma coisa muito séria na minha vida, porque eu fui editor de política da Folha por muito tempo, e cara, toda vez eu penava em escrever o seu nome ou em falar o seu nome. Reinhold Stefanes, como é que as pessoas devem pronunciar o seu nome? O Cláudio, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem há 50 anos. Opa, então não sou só eu. Sempre na primeira entrevista. Sei. Né? Tá, sim, é um nome de origem alemã, Reinhold, que seria a pronúncia correta, né? Mas acho que nem minha mãe me chamava. Rapaz, dá trabalho. Pronúncia, mas acabou ficando Reinhold, né? Então todo mundo chama de Reinhold. E o Stefanes, né, que a gente chama hoje, vem de Stefan também, que é um sobrenome alemão também, e que acrescentaram, quando aportuguesou, ES, ficou Stefanes. Sim. Mas a forma que todos sempre me chamavam de Stefanes. Então, teve apelido com a molecada ou não? Não, nunca tive. Talvez alemão. Alemão? Será, né? Como eu vinha da roça da agricultura, era alemão batata. Né? Alemão batata. Você entrou para o serviço público, e olha, eu vou falar para você, eu não conheço ninguém que tenha passado por tantos governos e continua sendo convidado por outros governos, né, que de ideologias totalmente diferentes, e tenha sobrevivido até hoje a tanta porradaria. Como é que você entrou na vida pública e por quê? Foi vocação? Não, eu não diria que foi vocação, as coisas começaram a acontecer. Quer dizer, bom, primeiro eu tive uma infância e juventude muito difícil, praticamente sozinho. O meu primeiro emprego com seus 12 anos de idade, né? E a vida melhorou muito quando eu ingressei no Exército. Aliás, o Exército tem um grande papel na minha formação. Sim. E aí eu entrei como soldado com 18 anos, fiz o curso de cabo, fui muito bem aprovado, continuei então no Exército, engajei e fiz o curso de sargento também, fui muito bem aprovado, e num determinado momento, quer dizer, ao estar cursando a universidade, me apareceu uma oportunidade. O Exército, ele não foi então exatamente uma vocação, mas foi uma oportunidade Foi uma oportunidade, não foi uma vocação. Certo. Né? Porque ali eu tinha todas as condições, quer dizer, onde morar, quer dizer, eu morava no próprio quartel. Sim. Né? Eu tinha um salário, que era pequeno, mas era um bom salário para a época, e tinha condições de estudar, que era o que eu sempre queria, era continuar estudando. Embora a minha primeira opção era fazer carreira militar. Ou seja, eu me preparei para fazer o vestibular para a Academia das Agulhas Negras. Certo. Acabei não conseguindo. Então, bom, o que surgiu? O que eu podia fazer para não perder o ano? Quer dizer, eu não cheguei a nem conseguir me inscrever. Isso na época era um pouco complicado. Sim. Bom, então vou fazer um curso. Qual é o curso que tem à noite? E tem que ser faculdade gratuita. Então, a Universidade Federal do Paraná tinha curso de economia à noite, então eu fui fazer curso de economia. E depois as coisas foram acontecendo, porque não era uma vocação minha em ser economista. Sim. Né? E aí, como nós conversávamos agora há pouco, né, com 24 anos eu era cabo, sujeito à promoção quase que imediata a sargento. Né? E aí eu acabei saindo do Exército e fui trabalhar no Estado, no setor do orçamento do Estado. Né? E acabei me tornando rapidamente um grande especialista em orçamento. Ou seja, e aí as coisas aconteceram de forma muito rápida. Aos 24 anos eu era cabo e aos 26 eu já era secretário da Fazenda do município de Curitiba. Pô, os caras botaram fé em você. Então a gente correu bastante dali para diante. E daí nunca mais saiu do setor público, digamos assim? Nunca mais. As coisas foram se sucedendo. Dali eu fui chamado para trabalhar no Ministério da Agricultura, eu tinha 28 anos. Em pouco tempo já assumi a segunda posição dentro do Ministério, ou seja, a posição logo abaixo. De qual governo? Abaixo do ministro, governo Geisel. Governo Geisel. Perdão, governo Médici.
Ainda aí era governo Médici. Ainda Médici. Perdão, o Geisel vem a seguir. E aí, dentre as tarefas, evidentemente, eu administrava as finanças do Ministério da Agricultura. E aí eu tive alguns episódios muito positivos, né, ao atuar nessa área, e que me levou, então, a ser solicitado a trabalhar em outras áreas. E uma delas foi de implantar organizações ou criar organizações, que eu tinha uma certa habilidade para isso. Sim. Como eu consegui isso, eu não sei, mas acontece que dava certo. Aí me nomearam, aí já era... Ainda, um pouquinho antes, antes o Costa e Silva, aí me nomeou para implantar o INCRA, porque foi criado o INCRA, que era a fusão de dois grandes órgãos, de um Instituto de Reforma Agrária e de um Instituto de Colonização. E era para fundir os dois num único órgão, que era o INCRA. E aí me nomearam por decreto como implantador do INCRA. E o sucesso que eu tive ao implantar o INCRA me levaram a ser coordenador da Comissão de Criação da Embrapa. Caramba. E o sucesso que me levou ali, mais tarde me leva à indicação ao Geisel, aí já vem o Geisel, passa o Costa e Silva, passa o Médici, vem o Geisel, né? Aí eu já estou com 28, não, eu já estou com 32 anos, e me chama para dirigir um órgão que disseram que não tinha solução, que era o antigo INPS. Bom, o povo fala até hoje, né? Até hoje. Mas só que naquela época... O sistema público de saúde não tem solução. O poder do INPS era muito grande, porque ele tratava tanto de toda assistência médica no Brasil, era o INPS, depois veio, quer dizer, mais tarde veio o SUS, veio o INAMPS antes. O INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica, que foi desmembrado do então INPS, que eu dirigia, e eu viro o primeiro presidente do INAMPS. Ou seja, não médico para dirigir, achavam que eu tinha condições de fazer essa implantação do INAMPS. Mas antes eu dirigia tanto assistência médica, toda a previdência social e toda a assistência social. Era efetivamente um órgão muito grande. E aí as sucessões vão acontecendo. Aí eu tenho sucesso nesse trabalho. E é muito interessante isso, como é que eu sobrevivi a tudo isso? Eu acho que eu sou o único autoridade a nível de ministro no Brasil que conseguiu, quando saí do cargo, não quando entrei, ter editoriais feitos pela Folha, elogiando o trabalho, pelo Estadão, elogiando o trabalho, e pelo Globo, elogiando o trabalho. Quer dizer, eu sei como jornalista... Não é fácil, não. Não sabe que isso não é fácil. Eu acho que foi o único que conseguiu essa unanimidade. E por alguma razão que nem eu consigo explicar, eu sempre tive uma postura extremamente séria, correta e uma posição de homem de Estado. Quer dizer, eu não sou homem de governo, sou homem de Estado. Eu tenho que comportar sem criar conflito com os governos com os quais eu trabalho. Né? E que nunca cometeu um erro que a imprensa levantasse, ou que um dia desse manchete nesses 40 anos, olha, o ministro, ou o diretor, ou o presidente, Stefanes, cometeu tal erro, ou desvio, ou indecisão, tomou uma decisão. Isso nunca aconteceu. Pesquisa você não vai encontrar. E a imprensa é muito crítica em relação a qualquer... Né? Mas me diga uma coisa, como é que foi trabalhar? Você estava começando a sua vida, digamos, na seara pública e foi trabalhar por governos militares, que eram diferentes de governos democráticos. Que tipo de pressão acontecia? Que tipo de liberdade você tinha? Havia realmente liberdade de trabalhar? Olha, eu diria que eu tive liberdade total. Total. E não tenho nenhuma crítica ao regime militar, sob o ponto de vista do meu trabalho, sob o ponto de vista do meu desenvolvimento. Né? Eu acho que os militares, até certo ponto, respeitavam algumas funções. Você nunca viu um militar que foi ser ministro da Fazenda, que tivesse sido ministro da Economia, ou ministro do Planejamento, ou ministro da Previdência Social, quer dizer, algumas atividades que eram muito civis, eles resguardavam aos civis, e até onde aconteceu comigo, me prestigiavam. Tanto que quando eu tenho essa posição praticamente que é de ministro de Estado, do Geisel, quando surge a próxima vez que eu vou assumir o ministério é com o Collor de Mello. Mas quem faz a indicação é um ex-militar, Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, que sabia dos grandes articuladores dos governos militares. Né? E que era o ministro da Justiça do Collor. E quando o Collor diz, eu preciso de alguém para botar a Previdência em ordem, que não tem mais jeito, né? Dentro daquela situação está muito difícil, o Jarbas Passarinho...
entra na sala do presidente e diz, presidente, eu soube que o senhor está precisando de alguém que é capaz, e eu conheço alguém que é capaz de dar ordem, botar ordem nisso. E aí o Collor me convida e efetivamente eu dou tranquilidade ao setor. Aí vem o governo seguinte, que é o Fernando Henrique Cardoso, até o Itamar que fica um período, né? Sim. Mas vem o Fernando Henrique Cardoso, que é um governo diferente do Collor de Mello, totalmente diferente, né? Sim. Me convida imediatamente. Como é que você sobreviveu? Vamos voltar um pouquinho. Imediatamente para ser ministro. Sim. E aí depois vem o Lula na frente e me convida. Pois é. Como é que... isso que eu queria ver. Você trabalhou nos governos militares que tinham um tipo de rigidez de trabalho. Sim. Né? Havia menos política dentro dos governos militares do que nos governos seguintes? Ou não? Ou é mais ou menos a mesma coisa no aspecto das confusões políticas, aquelas puxadas de tapete básico que tem entre um e outro? Como é que era nos governos militares? Os governos militares, até onde eu entendi, né, eu também não tinha muita prática política, porque eu sempre fui um técnico, um profissional, né, que deu certo. Sim. Né, podia não ter dado certo. Mas eu não via nenhuma articulação política ou adoção de atitudes políticas. Eu sempre tive a liberdade total de agir como técnico, com equipe técnica. Aliás, acho que esse é talvez a única grande virtude. Eu sempre me cerquei de gente muito boa, né, dentro daquela tese de que se for igual a mim eu não preciso, eu preciso de gente melhor. Né, então, boas escolhas te conduzem a melhores possibilidades na frente. E essa liberdade eu tive. Eu nunca tive uma única indicação política ou de um militar que dissesse, eu quero indicar o diretor departamental, o órgão e tal. Com relação aos governos militares que você participou, alguma crítica à forma como eles conduziram o país? A forma como eles agiam? Eu procurei nunca entrar muito, e aí você vai se surpreender mais uma vez, talvez. Eu fui um estudante que teve 4 congressos de UNE. Ora, um estudante que teve 4 anos seguidos em congresso de UNE, né? Quer dizer, eu tive uma certa militância, fui presidente de diretório acadêmico, fui presidente de diretório central dos estudantes, né? Embora eu tivesse uma vida muito incompatível, tanto que eu estou registrado no TOPS até hoje, se alguém vai aos arquivos do TOPS, vai encontrar meu nome lá, como um sujeito subversivo, como aquilo que os militares... E um subversivo trabalhou no governo militar? Pois trabalhou no governo militar, mas eu acho que eu produzia tanto trabalho bom, trabalho que eles consideravam correto de forma geral, que eu acho que eles esqueceram um pouco essa parte. Mas eu nunca procurei analisar sob outro ponto de vista, apenas sobre a minha forma de agir. A forma como você trabalhou. E a possibilidade de eu poder fazer aquilo. E era muito solicitado a fazer muitas coisas. Sim. Dentro do governo Collor, que foi, eu acho que talvez, com exceção desse da Dilma, talvez tenha sido o governo mais tumultuado que se tem notícia. O que aconteceu naquele meio lá? Pois é. Eu diria que é o seguinte, assim como eu acho que forçaram a demissão da Dilma, a cassação da Dilma, forçaram a cassação do Collor. Porque, a rigor, no final, o Collor foi cassado apenas por causa de uma Fiat-Elba. Sim. Quer dizer, foi o único argumento que conseguiram encontrar, quer dizer, mais forte. Né? Mas tinha os rolos do PC Farias, que era o braço direito dele, tinha muita denúncia de corrupção. Quer dizer, eu também sempre compreendi o seguinte, quer dizer, eu tenho que agir como homem de Estado, tenho que agir de forma correta dentro dos meus princípios, dentro, enfim, das bases que eu adquiri tanto de berço, né, de família, como que eu adquiri no Exército, que tem também alguns princípios que você aprende no Exército. Eu, inclusive, defendi o Collor. A Rede Globo me entrevistou nos dias da cassação do Collor sobre o que eu achava do Collor. Eu disse, está sendo cassado de forma inocente, ele é inocente. Agora, se me perguntam, bom, e o PC Farias? Mas praticamente todos os governos tinham um tesoureiro de campanha que fazia, vamos chamar isso, de rolos de campanha. Rolos de campanha. Os caixa 2, 3, 4, caixa 2. Quer dizer, eu nunca participei disso, mas sei que eles faziam. Desde o governo do Estado que eu participei, praticamente... Eu fui 7 vezes secretário de Estado, uma vez presidente de banco, ou seja, eu também. Quer dizer, sempre houve essa questão de fazer o caixa. Né? Agora,
Alguns se aproveitavam para fazer o caixa de campanha e faziam o caixa para si. Sim. Né? Está sobrando um pouco mesmo? Está sobrando. Comprou mais uma fazenda? Aí eu conheço algumas histórias. Conta aí, fiquei curioso agora. Eu, aliás, quando eu escrevi o livro, eu tinha umas 20 histórias para contar. Eu disse, não, tem gente viva ainda, tem descendentes que estão vivos. Né? Não vou escrever sobre isso. Mas nunca me deixei contaminar por isso. Sim. Talvez, quer dizer, eu sabia que existia, mas não me contaminava. E assumi aquela posição que eu já disse a você de início, sou um homem de Estado, não sou um homem de governo. Sim. Na hora que eu achar que o governo não quer agir diferente dos meus princípios, eu posso sair. Mas nunca precisei. Mas no meio daquele tumulto, por exemplo, no governo Collor, chegava em casa depois de um dia de trabalho, botava a mão na cabeça, puta, que roubada que eu me meti aqui, não? Não, porque o Collor também ele me convidou, Sim. Me respeitou sempre, me deu autonomia total, não fez uma única indicação. Embora a gente sabia que o PC fazia indicação da ordem, jamais fizeram uma indicação no meu órgão. Né? E aí eu também tenho uma característica, né? Quer dizer, dentro dessa ideia que eu sou homem de Estado. Quando eu assumi o Ministério da Agricultura, eu fui procurado imediatamente pelo pessoal da cúpula do PMDB, né? Inclusive pelo presidente da Câmara da época, que era o operador financeiro do esquema do PMDB, e me pediu 3 cargos. Ele me pediu o fundo de pensão da Embrapa. Coisa pouca. Coisa pouca. Me pediu a nomeação da chefia do controle do Porto de Santos. Outra bobagemzinha. E eu chefe da defesa sanitária animal no Brasil. Só isso? Só isso. Certo. Eu imediatamente disse, olha, se bater na porta errada, desculpa, até logo, e ponto final. E o PMDB, daquele dia em diante, rompeu comigo, totalmente. Isso, inclusive, e começou a me atacar. Né? Inclusive, isso aí saiu na imprensa. Isso em que governo? Aí já só estou dando um exemplo de como as coisas aconteciam em vários governos. Sim. Isso no governo Lula, né? Sim. E aí tem dois fatos interessantes. Primeiro que no dia... Bom, aí eu fui, de vez em quando fazia uma peixada lá em casa e convidava os jornalistas, né? E aí um jornalista Globo me perguntou, escuta, mas por que o PMDB bater tanto em você como ministro? Sim. Eu disse, com uma razão muito simples. Eu não aceitei as nomeações do PMDB. Né? Bom, no dia seguinte ele publicou isso. Claro. Eu sabia que ia publicar. Né? Bom, às 8 horas da manhã... Se eu fosse você, eu não confiava em jornalista. Raça, viu? Pois é, mas eu também, até com eles não tive problema nenhum. Nunca tive problema com jornalista. Né? Quer dizer, a gente tinha uma espécie de um código de ética entre nós. Quer dizer, eu falo, algumas coisas não publico, mas eu sempre vou ser extremamente transparente, sempre fui extremamente transparente. Bom, mas no dia seguinte, no dia que saiu essa notícia, às 8 horas da manhã, estava no meu gabinete, começando pelo Temer e começando pelo resto dos membros da cúpula do PMDB. O senhor vai ter que desmentir isso. Eu disse, não vou fazer isso não. Então nós vamos romper com você. Eu disse, podem romper. Quer dizer, então eu sempre tive uma característica muito firme em relação a tomar posicionamentos, né? E aí, pronto, aí o segundo episódio interessante depois disso foi que eu chego no palácio para despachar com o Lula, né? E o Lula me estende as 2 mãos e diz, parabéns para você. Eu disse, por que o Lula? Parabéns por quê? Porque finalmente alguém rebateu esse bando de bandidos do PMDB. Né? Então, mas, apenas para contar, quer dizer, em todos os governos a gente sempre teve um ou outro episódio, teve alguns problemas, mas eu sempre procurei agir dentro de uma linha muito firme. Nesses governos todos que você... E no final deu certo. Que você participou, qual foi o governo, assim, que você sentiu que era um governo mais roleiro, assim, de pressão, do pessoal no entorno do governo querer fazer negócio, querer fazer rolo? Pois olha, você vai se surpreender, quer dizer... Bom, no governo militar eu acho que isso não existia, pelo menos na minha visão isso não existia. Nos governos seguintes, o Collor, quer dizer, havia aquela questão dos empresários, junto com o PC e Farias, que fizeram aqueles caixas, e veja que nesse caixa não tinha dinheiro público. Podia ter indiretamente de empresário que depois fosse... Sim, pedir alguma coisa. Pedir alguma coisa, claro, algum favor, alguma coisa, mas não tinha em princípio. Né? Então eu não enxergo maiores problemas ali. O governo Fernando Henrique Cardoso, eu não conheço nenhum episódio que eu possa afirmar aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu acho que foi um governo que eu gostei muito de trabalhar com... Foi tranquilo, sim? Muito, muito tranquilo.
muito tranquilo. E aí a nossa história começa um pouquinho antes, quer dizer, eu quando saí de ministro da Previdência, voltei à Câmara, quer dizer, ou seja, Collor caiu, eu voltei à Câmara, aí você tinha o plano do Real, Sim. né, que foi um plano muito bem elaborado, um plano, enfim, que nós tínhamos tido 20 anos antes disso problemas seríssimos com a inflação, Sim. E não se conseguia, nenhum plano dava certo, até que surge um grupo, com o Fernando Henrique, liderado por Fernando Henrique, que vai tratar do Plano Real. Esse Plano Real precisava de uma série de leis para lhe dar uma estrutura jurídica, Sim. desde a criação do Real em si, tem toda uma estrutura jurídica para isso, como também uma série de outras leis no sentido de comportamento que a economia tinha que seguir na implantação do Plano Real. Isso pouca gente sabe, mas o presidente da comissão especial que a Câmara criou para relatar e propor a aprovação na Câmara desse plano, dessas leis, dessas institucionalidades, eu era o presidente dessa comissão. Então, como presidente da comissão, claro que eu convocava o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, convocava o presidente do Banco Central, né? Enfim, quer dizer, passei a ter um contato muito forte. Sim. Tanto que eu tinha sinalização já em seguida de que eu seria ministro da Previdência do Fernando Henrique para fazer aquela famosa reforma que a gente perdeu por um voto, que só foi acontecer 20 anos depois. Sim, eu lembro. Né? Por um voto. Né? Houve muito problema assim com... Mas eu só para concluir, claro. Quer dizer, então, não conheço nenhum fato que desabone o derrolo político nesse período. Né? E com o Lula também você vai chamar, poxa, mas você não enxergava? Não, eu nunca vi, porque o Lula me tratava com muito respeito, atendia. Mas, por exemplo, você participou do governo Collor, dos governos militares, aí você vai para um governo que assim, teoricamente era um governo de esquerda. Sim. Né? Como é que eles te recepcionaram? Não, muito bem. Eu não tenho nenhuma. Se disser o seguinte, olha, você errou quando foi ministro da Agricultura e não ter adotado a atitude A, B ou C, eu disse, a culpa não foi do governo, então a culpa foi minha. Eu tive a cobertura total. E, aliás, todo o comportamento do Lula também nessa época, desculpa até falar bem do Lula. Não, pode falar bem à vontade. Estou falando aqui está liberdade. Aquilo que eu senti. Aqui é tudo livre. Aquilo que eu vivi. Sim. Né? Quer dizer, o Lula já começa convidando, antes de mim, um conservador para comandar a agricultura, um ministro conservador. Sim. Né? Depois convida a mim, eu também era um ministro conservador. Né? De uma forma ou de outra, eu sou um pouco mais conservador. Embora não faça críticas... Embora o passado militando na Uni tá bom. É um conservador. Amadureci. Não estou dizendo bem isso, não. Mas eu estou dizendo que a gente teve um comportamento, um respeito, e tudo aquilo que acontecia em volta, que depois, né, toda a sociedade tomou conhecimento, né, que efetivamente na Petrobras coisas aconteceram e muitos outros, e que envolvia grande parte da classe política. Sim. E aí eu até acho interessante, chegaram a aparecer lista com 250 nomes. Sim, é uma coisa absurda, o tamanho do tamanho. E jamais me encontraram numa única lista, nem como eventual suspeito. Sim. Né? Quer dizer, então a gente sabia que, quer dizer, não sabia bem que isso acontecia, sabia que havia contribuições eleitorais, sim, ou partidárias, no sentido de fazer as campanhas, mas não sabia que havia esse mar de desvio de recursos. Nunca cheguei a saber disso. E era tratado com muito respeito pelo presidente. E todas as reivindicações que na área da agricultura, normalmente ele atendia. Normalmente os choques que a gente tinha com o ministro da Fazenda, e ali sempre surgem grandes desentendimentos, que ministros da Fazenda pensam na economia, pensam na inflação, pensam no preço dos produtos, não pensam em quem produz, né? Que é a agricultura. Sim, né? Eu até faço uma brincadeira, e essa pergunta posso até fazer a você nesse momento. Né? Você já viu falar um dia que o ministro da Fazenda do Brasil esteve em Londrina, ou esteve no interior visitando uma plantação de soja? Eu acho que nos teus 30, 40 anos de jornalismo... Acho que eles não têm a menor ideia de que é exatamente. Não tem a menor ideia. Quer dizer, é pessoa que vai lá, faz o PhD, quer dizer, ele faz o curso de mestrado, faz o curso de PhD no exterior, volta, enfim, quer dizer, mas ele não conhece a realidade, né? E aí, às vezes, até conta uma historinha com Manteiga, por exemplo, né? O ministro fazendo Lula, e mostrava que como o Lula me protegia em relação
com o Manteiga, porque a gente sempre tinha um certo conflito, assim como tinha um certo conflito com o meio ambiente. E o Lula também apoiava mais a agricultura. Mas com o Manteiga, quando se rediscutiu o endividamento agrícola, que era muito grande o endividamento agrícola, que hoje nem se fala mais disso. Sim. Mas fui eu que resolvi como ministro essa questão do endividamento. Né? Então, quando se discutiu isso, tinha muitas reuniões com o ministro da Fazenda, porque ele tinha que concordar. Né? Aí o ministro da Fazenda, num determinado momento, disse o seguinte: mas, poxa, por que o agricultor brasileiro se endividou tanto? Disse, bom, ele compra máquina, compra equipamento, tem isso, tem a questão climática, tem, enfim. Né? Mas por que ele precisava de tanto equipamento? Por que ele compra tanto trator? Aí eu, ironicamente, disse para ele, olha, nós que não ganhamos dinheiro, vamos comprar automóvel. Ele, quando ganha dinheiro, o agricultor quer comprar trator. Sim. Né? Sim. Aí eu disse, mas por que precisa de equipamento, que tem equipamento agrícola que custa quase 2 milhões, Sim. mais do que isso. Sim, Né? não, tem uns... Aí eu respondi para ele, disse, bom, mas veja, esses equipamentos são equipamentos moderníssimos, equipamentos que praticamente podem soltar, que fazem o trabalho sozinho, tem ar-condicionado. Ele vira e diz assim, o que tem ar-condicionado? Por que um Fiat Uno tem ar-condicionado e um agricultor não pode ter ar-condicionado? Mas isso mostra um negócio, o total desconhecimento da realidade das coisas. Né? Quer dizer, a gente conta isso como se fosse uma piada, e não é piada. Sim, mas é real mesmo. Mas é por eles não ter essa vivência. Era a mesma coisa que a Marina Silva, né? A nossa ministra do Meio Ambiente. Né? Sim, ela era do Acre, tem todo o mérito de ter crescido, ter se alfabetizado aos 18 anos e tudo, mas vira ministro do Meio Ambiente do Brasil, mas o mundo dela é o Acre. Sim. Ela não sai do Acre. Tinha um certo desconhecimento do resto do país. E o resto do país não tem a menor ideia do que se faz, como se produz, etc. Então a gente sofre muito nessa questão. Teve algum presidente que te intimidava mais, assim, que você sentia uma certa intimidação pela postura, pelo tipo de atitude que tomava? Veja, cada presidente tinha uma característica, né? O Geisel era um sujeito intocável, né? Era o general, era o alemão, era o luterano, né? Quer dizer, tinha todas as características numa única. Era quase um curitibano, mas tinha que manter a distância. Mas tinha que manter a distância. Ninguém chegava no Geisel e punha a mão no ombro. Sim. Bom, ele demitia generais por diário oficial, né? Ele era um sujeito que impunha efetivamente a autoridade. Mas não tive nenhum problema com ele. O Collor também era uma pessoa um pouco distante. O Collor tinha uma certa arrogância. Né? Você está sendo modesto. Até hoje ele é muito arrogante, não é certa arrogância. Ele era muito arrogante. E ele tinha... Era aquele que recebia o ministro toda semana, tinha um dia que ele despachava com o ministro. Porque os outros governos eram muito aleatórios, né? Sim. Né? O Fernando Henrique, por exemplo, despachava pouco o ministro, dava autonomia total ao ministro. Faz, decide, acabou. Mas ele exigia um pouco, então ele impunha um pouco eu diria um pouco de receio, ele efetivamente impunha. Sim. Só que se você assume a posição, eu sou ministro de Estado, quer dizer, eu posso ser uma pessoa simples, você pode me encontrar andando no parque como uma pessoa simples, mas em qualquer ambiente com uma pessoa absolutamente simples. Sim. Né? Hoje, antigamente, ia pelada de futebol, etc. Sim. Hoje não posso mais jogar. Mas, como ministro, eu sou ministro de Estado. Sim. E como ministro, eu tenho que também impor que eu tenho que ter o respeito de todo um setor, vamos pegar no caso o setor agrícola, né? E eu tenho que me posicionar em relação a isso. Né? E isso poderia eventualmente dar um pouco, às vezes, mas acho que não. O Fernando Henrique já era uma pessoa mais fácil, muito mais afável, né? Muito agradável. E ele se preocupava mais com o plano econômico, né? com todo aquele trabalho que se fez na área econômica. Ele, o Pedro Malan e um grupo de técnicos muito bom. E sobre o Lula já falamos. Né? Quer dizer, se eu tinha um conflito com o ministro da Fazenda, ligava para o Lula recebia imediatamente. Se tinha um conflito com o ministro do Meio Ambiente, tinha muitos conflitos, ele também recebia e tentava administrar os conflitos. E uma coisa, para a gente encerrar um pouco a nossa conversa, senão o cara também fica 3 horas nos ouvindo aqui, Reino. Na sua trajetória, o que você tem, que você leva para sempre? Puta merda, isso aqui foi uma coisa maravilhosa que eu fiz e ajudou muita gente. E por outro lado,
Qual a barbaridade que você cometeu que você se arrepende até hoje? Sabe que eu não consigo enxergar isso. Né? Quer dizer, as coisas foram acontecendo, foram se sucedendo. Quer dizer, quando eu descobri aquele jovem economista de 25 anos de idade, ou 26 anos de idade, né? E aí quando digo jovem economista, porque eu estou tirando isso de uma frase da pessoa que implantou o sistema de combate à febre aftosa no Brasil, todo o sistema de defesa sanitária animal, que depois foi trabalhar na ONU. Uma pessoa, 40 anos depois, ele escreve um livro e 40 anos depois ele me cita como um jovem economista que chega no Ministério da Agricultura e revoluciona toda a parte gerencial do Ministério. Mas, eu estou dizendo, a partir daquele jovem economista, de repente um dia eu acordei e disse, pô, eu tenho 80 anos de idade. Sim. Gente do céu. Passa, né? Passa, quer dizer, é isso, passa, quer dizer, porque ia entrando, eu me candidatei a primeira vez à eleição, participei de 8 mandatos, né, fui reeleito 8 vezes, o que é bastante, né? Bastante pra caramba. Eu cheguei a uma época que era um dos 5 mais, tinha mais tempo no Congresso, mas sempre acabava ocupando um cargo, né? Ou era de ministro, ou de secretário de Estado, ou presidente de banco, enfim, e o tempo foi, né? Quer dizer, eu não cheguei a fazer uma análise sobre o que eu errei, o que eu acertei. Eu acho que tem muita coisa feita que estão aí, né? Muita coisa importante. Quer dizer, a pacificação do uso transgênico no Brasil. A pacificação foi minha. Você lembra que... Então você tinha um amigo bacana, né? Um tal de Roberto Requião, de Melo e Silva. Que proibiu no Paraná, proibiu transportar por Paranaguá. Exatamente. Agora, quem pacificou, eu assumi o ministério, 3 meses depois, nunca mais ninguém falou nisso. Bom, como isso aconteceu? Claro, tem toda uma história, como isso não aconteceu de forma muito simples. Sim. Mas aconteceu, importante. Né? Nós precisamos ter adidos agrícolas, porque nós não tínhamos adidos, somos um grande país produtor, com grandes perspectivas futuras ainda, ou seja, podemos ainda melhorar, quer dizer, ajudamos a alimentar o mundo, mas nós não tínhamos representações nos vários países. Há 50 anos que se discutia a criação de adidos agrícolas, eu implantei. Ou seja, eu estou citando 2 coisas, mas podia citar 10, ou 20 ou 30 coisas que a gente fez que se perpetuaram, que estão aí. Quer dizer, quando hoje alguém entra lá no computador e quer saber no CNIS quanto tempo de trabalho eu tenho, qual é a minha perspectiva na Previdência Social, isso foi o maior cadastro implantado no Brasil, na história do Brasil, foi eu que coordenei. Né? Enfim, quer dizer, a gente tem história, depois eu vou te mostrar, inclusive, uma foto interessante que eu tenho aí, que você vai dizer, mas poxa, você fez isso? Né? Como é que você pacificou a questão do Código Florestal Brasileiro? O Código Florestal Brasileiro, isso era uma discussão, era uma briga permanente, o agronegócio, enfim, pagando um preço muito alto, porque acontecia, né? O Ministério Público proibindo plantio de café em costa, proibindo plantio de arroz na várzea, enfim, quer dizer, você tinha conflitos permanentes, hoje não vem mais falar nisso. Bom, tem o Código Florestal, agora diz o seguinte, mas como é que você pacificou isso? Bom, isso é um programa de 1 hora que a gente falar como é que a gente pacificou isso. Né? Mas eu até vou te mostrar daqui a pouquinho uma foto que vai dizer, mas você fez isso? Né? Que legal. Bom, eu só vou resumir. Você fez isso. Eu, num determinado momento, eu fui à TV Globo, e disse, TV Globo, vocês falam muito mal da questão do meio ambiente. Eu quero que vocês me recebam com um grupo de cientistas da Embrapa. Uma conversa de horas, uma conversa livre, franca, aberta, em relação à questão do meio ambiente no Brasil. Né? E a Globo aceitou. Eu disse à Globo, olha, inclusive o Ministério da Agricultura, que é o que mais tem cuidados com o meio ambiente, por natureza do serviço dele, porque ele depende, né, de que a terra seja bem usada, sequer é consultado para tratar dessas questões. E aí o Globo publicou um editorial. Entendi. Tá? Aí no dia seguinte o presidente Lula me chamou e disse, bom, o que está acontecendo? Pois mas é isso que está acontecendo. Há um domínio de um grupo, né, em relação à questão ambiental. São as ONGs e um grupo que trata de questão ambiental. Quem entende de meio ambiente no Brasil, que tem o maior grupo de profissionais em questões de meio ambiente, que é chamada Embrapa Meio Ambiente, é uma filial da Embrapa, que tem mais ou menos 50 entre doutores, pós-doutorados e mestrados em meio ambiente. Eles têm maior concentração, maior massa crítica de conhecimento do meio ambiente. Nunca foi consultado para esses grandes debates internacionais. E aí eu consigo fazer um acordo com o Lula e dizer, olha, presidente, a primeira coisa, o senhor precisa sentar.
o senhor, a sua chefe da Casa Civil, né? O ministro do Meio Ambiente, e ouvir um pouco a gente, o que a gente pensou no meio ambiente. E aí você vai ver uma foto, que eu vou te mostrar daqui a pouco, onde está o Lula, a Dilma e o ministro do Meio Ambiente sentado embaixo, e eu estou no púlpito dando uma aula de horas, foram horas, efetivamente ele aceitou, quer dizer, tinha essa virtude, aceitava discutir. E aí, dali para diante, mudou radicalmente a posição. E a chamada agricultura de baixo carbono, que hoje é um dos programas mais respeitados nessas reuniões internacionais, surge naquele momento. Entendi. Então, quando se perguntou, mas o que se deixou? A gente, em vários setores, a gente pode dizer assim, bom, o que a gente deixou que ficou, que é importante, que não é simplesmente administrar o dia a dia da produção, mas é estrutural, quer dizer, as questões Se pintasse um novo convite para o Ministério, você topava? Agricultura, sim. Agricultura é a coisa mais extraordinária. A experiência com a agricultura, com o agricultor. O agricultor é um sujeito extraordinário. Eu até, uma coisa que citava muito também, né, eu logo que assumi o Ministério da Agricultura, quer dizer, a posse já foi, e eu sou muito discreto, eu não divulguei nada. Não cabia gente lá na esplanada, modo de dizer, tanta gente que foi na posse. Né? Depois, logo em seguida, eu vou ao Mato Grosso. E lá eu sou homenageado pelos agricultores do Mato Grosso. Eu disse, olha, essa gente é tão boa, eu não fiz nada ainda, já estou sendo homenageado. Ou seja, o agricultor se identifica muito com os seus ministros. Entendi. Então, se hoje me perguntasse, que eu acho que essa é a parte, né? E a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura hoje no Brasil, eu diria, olha, melhor do que ela, o Brasil não iria encontrar. Ou seja, e o agricultor se identifica com isso, quer dizer, ele quer bons ministros. Para resolver os problemas. Para resolver os problemas. E apoia os ministros. Então, se alguém me convidasse, é só para o ministro da Agricultura. Muito bom. Reinaldo, muito obrigado pelo bate-papo, adorei a conversa. E se você gostou, espero que você nos ajude a compartilhar. E agradeço realmente, muito prazer ter conversado com você, com disposição, com tempo, né? Porque entrevista é sempre aquela coisa rapidinho e tal. Foi um prazer enorme. Se você curtiu, compartilhe e se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Valeu, obrigado.